Meu nome é Joyce, eu sou consagrada deste carisma e filha pertença de vida. E hoje, aqui no programa Reflexos de Santidade, eu quero estar conversando com vocês um pouquinho sobre a vida de São Bento. A nossa chácara, aqui na nossa comunidade, na Casa Mãe, nós chamamos de Chácara São Bento. Então, ele é o patrono aqui da nossa chácara e eu gostaria de estar conversando com vocês um pouquinho sobre a vida de São Bento, tudo que ele passou, tudo que ele viveu, como que ele se tornou santo, toda a sua caminhada de santidade. Então, São Bento nasceu na Úmbria, lá em Itália, no ano de 480. Ele era de uma família nobre romana e, desde muito novinho, ele tinha um apreço, um gosto muito grande pela oração. Um eremita, que se chamava Romano, encontrou Bento na sua já juventude e lhe deu um hábito de monge. Romano, então, ensinou a São Bento tudo sobre a vida eremita. E levou para uma gruta escondida, que é chamada de Gruta Santa, no Monte de Subíaco. Lá, então, o jovem Bento se aprofundava ainda mais na vida de eremita e Romano, que o ajudava regularmente com os alimentos. Então, São Bento, antes de ser o fundador dos monges beneditinos, viveu esse templo de ensino, de aprofundamento na sua vida espiritual, com auxílio ali também do eremita romano, como um monge eremita, que é um monge que se isola de tudo, que vive na solidão, buscando viver essa profundidade na intimidade com Deus. Então, São Bento ficou ali naquela gruta por 3 anos, sem receber visitas, somente vivendo da oração e dos estudos. Um dia, então, um sacerdote ali da região, que estava preparando o seu jantar, enquanto preparava o seu jantar, ouviu uma voz que dizia: "Estás fazendo o seu jantar enquanto meu servo Bento morre de fome no deserto." Então, esse sacerdote, guiado pelo Espírito Santo, levou essa janta que tanto ele preparou e foi à procura desta gruta. No meio do deserto, foi à procura dessa gruta e ali, então, achou São Bento, que estava escondido, e então, rezando com São Bento, disse a ele: "Hoje é o dia da Páscoa do Senhor." E então, serviu-lhe a comida. Depois desse acontecimento, muitas pessoas começaram a visitar então a gruta onde São Bento ficava lá em oração, e muitas pessoas para receber aconselhamentos, direcionamentos, e foram visitando ali a gruta onde São Bento estava. Por causa da fama de São Bento e da santidade dele, então ele foi chamado para ser um abade superior de um convento em Vicóvaro, e ele, então, desejou prestar um serviço. Só que a vida daquele convento não coincidia com aquilo que ele achava que deveria ser o seguimento a Cristo, Então, foi se informando ali entre aqueles religiosos daquele convento uma antipatia contra o santo, chegando até ao ponto de eles tentarem envenenar São Bento com uma taça de vinho. E São Bento, de costume, sempre abençoava os seus alimentos, e ele abençoou aquela taça de vinho e foi tomar. E antes mesmo de ele pôr na boca, a taça se quebrou, se partiu, e ele não tomou do veneno. E ainda São Bento, em seguida, disse a esses monges: "Que Deus lhe perdoe a vocês." E depois disso, então, depois desse acontecimento, ele deixou esse convento e voltou para Subíaco, lá para o monte, E foi ali, então, quando ele volta para Subíaco, volta para o monte como eremita, ele fundou o Mosteiros antes
de Bento. Então, os monges viviam. Ele chamou os monges a estarem com ele, vivendo como eremitas sozinhos. Então, São Bento, a partir decorrer desses anos, foi organizando a vida monástica. E todos eles seguiam a famosa regra de São Bento, né? Então, todas as famílias nobres romanas começaram a enviar os seus filhos ao mosteiro de São Bento para que lá eles estudassem, né, para que eles fossem educados por São Bento na vida mosteira. E também, entre os educandos que estavam com São Bento, estava também Santo Plácido e São Mauro. Participavam ali dessa fundação do mosteiro São Bento, né, dessa ordem religiosa monástica. A regra de São Bento, então, ela é um livro escrito por São Bento, com regras para a vida monástica comunitária. É um livro com 73 capítulos, curto, e a regra prioriza o silêncio, a oração, o trabalho, o recolhimento, a caridade fraterna e a obediência. Assim, então, nascia a famosa Ordem dos Beneditinos, ou Ordem de São Bento, que permanece viva até hoje, depois de mais de 1.500 anos. Nós ainda temos essa ordem no meio de nós e vive também a regra de São Bento, né? E a regra de São Bento também tem servido como base para muitas congregações que têm sido inspiradas pelo Espírito Santo e seu surgimento e a sua fundação. Então, São Bento morreu no ano de 547, com 67 anos de idade. E São Bento, ele predisse a sua morte para os monges. E olha só, ele disse, segundo São Bento, que ele morreria no ano que sua irmã Escolástica, Santa Escolástica, também morreria, né? A Santa Escolástica foi fundadora da ordem feminina dos beneditinos, né? Então, ele predisse que no ano que a Santa Escolástica morresse, ele também morreria. E tanto que ele mandou cavar a sua cova, pediu para os monges que cavassem a sua cova, e depois disso, então, de pé, com as mãos para o céu, ele morreu. Parte de suas relíquias estão no mosteiro de Monte Cassino e outras na abadia de Fleury, na França. São Bento foi canonizado, então, no ano de 1220, e a sua festa é comemorada no dia 11 de julho. Então, a imagem de São Bento, a mais comum que nós temos hoje, é a imagem dele com o seu hábito, o livro das 7 regras, o seu cajado, por ele ser superior, fundador, né, um abade, e o corvo, que durante o seu tempo de eremita, há uma curiosidade que diz que ele era alimentado por um corvo, no tempo que ele ficou também os 3 anos lá, sozinho, retirado na gruta. Há outras imagens também em que o São Bento carrega a taça de vinho, em qual ele foi tentado tirar a sua vida. Então, essa é a imagem de São Bento. E eu quero te convidar agora a pôr a mão sobre o seu coração e a rezar comigo a oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos, que deixe os corpos de espíritos possessos, renuncie a Satanás e às suas pompas, e uno-me a Jesus e a Maria para sempre. Amém. Esta oração poderosíssima de exorcismo, São Bento era um santo conhecido pelo exorcismo, que vem como um refrigério à nossa alma, e eu quero te convidar também a viver essa experiência de recitar esta oração diariamente, como os efeitos que ela traz na nossa vida para a nossa santificação nos ajuda.
Esta é uma oração que faz parte da nossa espiritualidade aqui no Carisma. Todos os dias nós recitamos ela na nossa oração comunitária de manhã. E ela é fundamental também, né, para que nós possamos ter essa consciência, porque a cruz sagrada é a minha luz. Jesus é a minha luz que me conduz. E que todo o mal, todo o poder das trevas possa ser dissipado de mim através desta oração poderosíssima. Que Deus abençoe você grandemente. Até a próxima.